na web, em todo lugar. Podcast Fala Madá. Fala Madá, olha eu aqui, minha gente, mais um Fala Madá, que prazer grande estar aqui com vocês. E hoje eu vou trazer assim, sabe, um tema que ele estava falando para mim que era mais de 20 anos que eu trabalho como voluntária, mas é uma coisa muito importante para a minha vida, né? E para dele principalmente. Casa Sol Nascente, uma história de muitas vidas. A Casa Sol Nascente é uma entidade voltada aos cuidados e acolhimento de adultos e crianças que vivem e convivem com HIV/AIDS, servindo sempre com amor e dedicação cada um que por ali passa. Só vai vendo, minha gente. Cultivamos laços e ressignificando vidas, além de integrar parte da história do acolhido à nossa própria. A missão da Casa de Apoio Sol Nascente é ressignificar a vida de crianças e adultos, vivendo e convivendo com o HIV/AIDS. A visão da Sol Nascente é ser referência nacional e internacional no acolhimento de adultos e crianças convivendo com HIV/AIDS. E os nossos valores: humanização, credibilidade, respeito, diversidade, comprometimento e honestidade. O nosso convidado hoje é uma pessoa muito, mas muito mesmo especial. Não só ele, a família toda. Arilo Deodato, ele é empresário, contador, diretor e fundador do grupo ADL, diretor-geral da Casa Sol Nascente, marido dedicado, pai de 3 filhos, avô de 5 netos. Há quase 30 anos tem dedicado sua vida à missão de acolher aqueles que ouviram um não da sociedade. Olha só, minha gente, como é interessante a gente falar sobre certos temas que às vezes a gente vê que tem muito preconceito ainda, né? Seu Arilo ainda tem muito, mas eu acho que ainda tem assim muito preconceito. Olha só, vocês podem assistir, né, a nossa gravação, aliás, ao vivo, né, Nó? Eu me esqueço. No site redemultitv.com.br, pelo YouTube Rede Multi TV, no Instagram @redemultioficial e pelo app Rede Multi TV. E vai ficar gravado lá no Madá Matos 1, lá no meu YouTube, viu? Vai ficar gravado. Ele já está pegando aqui o Instagram da Casa Sol Nascente, olha ali, ó, já está pegando já o Instagram. A primeira pergunta vai o seguinte: quando começou esse desejo de ajudar o próximo e por que HIV? Sei que tem muitas histórias, né, senhor Arilo? É verdade. Boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite, é ao vivo. Bom dia, boa noite. Então, Madalena, essa história começou há muito tempo. Eu cuidei, eu, a Marilac, a família, a gente cuidou de um amigo. E você há pouco dizia que as pessoas perguntavam se você tem AIDS, pessoa da família, porque acham que só cuida de pessoas com a patologia quem tem aquela patologia dentro de casa. Não foi o caso. Então a gente começou a cuidar desse amigo. Era um amigo, as famílias, os pais desse era um amigo dos meus pais, e ele contraiu o vírus. E nos anos 90, o preconceito, a discriminação era muito maior. Hoje ainda existe, mas naquela época era pior ainda. Então não podia ser conhecido a patologia desse meu amigo. Ele era um sacerdote, era um padre. E aí, bicho, eu imagino o preconceito, né? Tanto ele tinha muitos amigos, mais de 100, que assim, não tinha redes sociais naquela época, mas a gente tinha uma listazinha de amigos, que eram mais de 100, mas tinha um grupo muito reduzido que sabia da patologia. Eram 7, eu era um desses 7. E com o óbito dele, aí eu acompanhei algumas vezes, a minha esposa, a Marilac, acompanhamos algumas vezes o internamento dele lá no Hospital São José. E a gente percebeu essa necessidade, esse abandono que existia um paciente nas unidades de AIDS lá do hospital. Foi quando uma amiga nossa, que você conhece, a Mirtz, né? Isso. Uma amiga insana, um pouco assim como eu, disse: vamos fazer um grupo para a gente cuidar de todo mundo. A gente quase que não dava conta de cuidar de um. Eu disse: vamos cuidar de todos aqui nas unidades. O grupo Girassol, né, que ainda existe até hoje, está menos o trabalho do Girassol, foi mais enfraquecido com
a pandemia, né? Mas continuou, o grupo está vivo, a Associação dos Voluntários está viva. Então eu comecei essa história lá, no São José, cuidando de um amigo e depois de vários amigos. E a Casa Sol Nascente veio depois. Ah, certo. O que te impulsionou e hoje te impulsiona a estar em essa missão, né? Além desse amigo que faleceu. Pois é, o que impulsiona até hoje é ver a necessidade daquelas pessoas que, naquela época, quando um paciente recebia alta no Hospital São José, não tinha para onde ir. Teve um caso que a família morava aqui na periferia, deixou o paciente no hospital e a família se mudou. E não comunicou o hospital de propósito. Quando ele recebeu a alta, saiu do hospital na ambulância, um saquinho com uma roupinha que ele chegou lá e outro saquinho com os medicamentos, e a ambulância chegou na casa onde era, casinha fechada. Nossa. E deixou ele sentadozinho lá na calçada. Então, a partir essa realidade, eu senti uma vontade muito grande de ter uma casa para acolher quando eles recebessem alta, que não tivesse quem cuidasse, aí a gente queria cuidar. Foi que veio a Fazenda da Esperança, trouxe a ideia da Casa Sol Nascente, que ela foi fundada lá em São Paulo, em Guaratinguetá, e nos convidou para a gente cuidar dessa casa aqui. E estamos lá até hoje. Já faz quanto tempo já? Isso foi no ano 2000, que foi aberto a Casa Sol Nascente. Então, já faz mais de 20 anos que a gente está nessa missão na Casa Sol Nascente, mas já tem um pouco da história antes. Antes, porque tem São Paulo também, né? Que o senhor conheceu e também lá. A minha história no São José, que foi antes da E Casa como foi essa história no São José? Foi cuidando desse amigo, aí certo. Foi quando a gente resolveu aquele grupo Girassol. Nós fomos dos primeiros a integrar aquele grupo. A Mirtz, eu, Marilac, Irã, e um grupo de umas 20 pessoas. Então, nós começamos, e lá no grupo Girassol, todo dia e noite, tinha que ter um voluntário lá. De manhã, de tarde e de noite. Não podia faltar. Sábado, domingo, sexta-feira, 31 de dezembro, o dia que caísse o plantão. E os meus plantões, quando estava me preparando para o Girassol, a gente botava os dias que queria o plantão, né? Podia ser na segunda-feira, que não tem o que fazer. Aí botei segunda, talvez terça, e qualquer dia e qualquer hora. Aí me botaram na sexta-feira à noite. A minha sexta-feira à noite, 2 vezes por mês, era passar a noite lá no Hospital São José, nas unidades de HIV/AIDS. Quando eu fui pela primeira vez lá no hospital, eu sempre fui instrutora, né? Sempre fui instrutora, palestrante, e aí o Cindy Lojas, né? Sim. O Cindy Lojas, agradecer até a Tânia, né? Agradecer a Tânia Damasceno, que é a gerente lá do Cindy Loja, ela que me convidou, e pela primeira vez eu tive, quer dizer, antes eu tive no Girassol, né? Antes eu tive no Girassol. E quando eu tive pela primeira vez lá no Hospital São José, assim, para mim foi assim um presente que o Cindy Lojas me deu. Não foi nem eu, né, que fui convidada. Eu acho que foi um presente muito grande quando eu conheci várias pessoas, visitei vários quartos. Eu digo até que a primeira vez que eu fui, eu não tinha tido contato com pessoas assim já de fase terminal, né, em fase terminal. E eu vi, e eu confesso que eu acho que eu fiquei 2 noites sem dormir, né, assim, vendo, meu Deus do céu, como é que pode, né, acontecer isso com um ser humano, né, e eu fiquei impressionada, e depois disso aí pronto, todo ano eu dou uma passadinha lá no hospital com o pessoal do Cindy Loja, fazendo alguma campanha, levando alguma coisa para, né, para diminuir, né, às vezes o abandono da família, né, então às vezes acontecem essas coisas. O que mudou em sua vida com o início dessas missões? Pois é, antes de responder a sua resposta, eu queria registrar aqui que a Madalena é uma companheira das primeiras, da pré-história da AIDS aqui no Ceará, porque antes da Sol Nascente, lá no Girassol, a Madalena já estava ajudando lá o Girassol, ajudando o hospital, ajudando a Sol Nascente. Então, é uma pessoa muito comprometida com essa causa. Então, Madalena, queria fazer obrigado. Esse agradecimento e essa gratidão pela sua vida, pela sua dedicação a esse trabalho. Mas o que motivou esses trabalhos, essas ações, você
tão bem sabe, porque você faz muitas ações, a sua responsabilidade social é muito grande. Então a gente vai entrando devagarinho. Eu era 2 vezes por mês, eu passava a noite no hospital, e a gente vai se comprometendo cada vez mais. Aquela realidade que a gente vai vivendo, né? A gente vai se comprometendo. Quando começou o meu trabalho lá na Casa Sol Nascente, hoje eu sou, como você apresentou, sou empresário, tenho meu negócio, minha empresa, meus filhos, toca a empresa. Ele não toca comigo, não. Ele toca a empresa, eu estou lá com ele. Hoje os papéis inverteram. Mas eu tenho toda manhã, eu vou na empresa, e toda tarde eu estou lá na Casa Sol Nascente. Então, hoje, metade eu tenho o meu negócio e metade eu tenho a minha responsabilidade social. Uma é tão importante quanto a outra. E a gente vai começando, não foi assim que eu queria, mas a gente não planejei dedicar esse tempo todo, e hoje a gente tem um compromisso muito grande, porque é a realidade que vai acontecendo, aquelas lições de vida que você sabe tão bem. Quando a gente pensa que está doando, a gente está recebendo. Recebendo, com certeza. E como a gente recebe? Quantas lições ainda não recebi? Como recebemos, Ave Maria. Como mudou a minha vida a partir dessa experiência ao lado de pessoas. Hoje não está tão forte a letalidade da AIDS, mas na época era muito forte. O paciente descobria um exame soro positivo, era como se recebesse o decreto da morte. E aqueles primeiros momentos, aquela primeira noite, era muito difícil ficar ali escutando histórias, lamentos. Então, e a gente vai se envolvendo e recebendo tanta lição de vida e sendo muito grato a Deus por quanto crescimento veio na minha vida a partir dessa experiência. Oh, corra boa. Eu me lembro que lá faz tempo também, né? Que eu estava na casa, eu entrei numa turma, numa faculdade. Né? Eu não vou dizer o nome, porque senão, sei lá, se as meninas não estão por aí. Eu entrei numa turma que me colocaram um desafio, mas eu não sabia o que era o desafio da turma, né? E aí, quando eu notei que uma turma bem grande no curso de administração, e 5 meninas ficavam lá atrás, bem separada da turma. E aí eu fiquei observando essas meninas, a dificuldade que tinha delas entrarem no clima, como se diz, da aula. Só para ter ideia, meninas assim, por exemplo, que tinha 23 anos e tinha uma BMW, branca ainda mais. Só para ver. Eu não vou dizer também os sobrenomes, que também... Só para ter ideia do nível das meninas. E eu notei uma diferença muito grande no comportamento delas dentro de sala de aula. Eu disse, quer saber de uma coisa? Telefonei para as meninas lá da Sol Nascente, né? Aí disse, minha gente, prepara as crianças aí que eu vou levar um pessoal para conhecer. Eu disse, eu vou levar essas meninas. E aí eu levei, né, para as meninas, e as crianças se apresentando, e aquelas marmotas das crianças brincando, né? E eu brincando, apresentando tudo, fazendo graça, imitando coisa, e elas lá caladas. Quando a gente voltou, né? Tudo no mesmo carro, eu vi um silêncio muito grande delas. Um silêncio. Eu disse, menina, vocês não gostaram não dessa visita, o bem que vocês fizeram essa criança, de vocês estarem conversando com as crianças. E aí uma delas disse, professora, eu estou com vergonha. Aí eu disse, vergonha? Vergonha de quê, né? Ela disse, de ter coleção de sapato, de ter coleção de bolsa, de ter... Aí começou a falar. Gente, só resumindo, tinham me colocado nessa turma, né? Sem dizer que ninguém aguentava essas meninas na faculdade. E aí eu fui avaliada na faculdade, graças a Deus, né? Quando o meu coordenador chamou todos os professores, e aí falando que eu tinha sido o divisor de água naquele momento, a dificuldade que eles tinham com aquela turma, e eu tive facilidade de lidar com aquela turma. Olha aí o presente que eu ganhei através bom saber elas, que né? Aquelas crianças ajudou a você. Aquelas crianças ajudando aquelas meninas e que me ajudou indiretamente. Mas é totalmente. Com então certeza. São coisas que acontecem assim que a gente não sabe explicar, né? É verdade. Mas aí tem alguém acolhido que te marcou até hoje? Tem algum acolhido, ou então alguém que ainda está mais tempo na casa, ou vai e volta? Tem alguém que vai e volta na Casa Sol Nascente? Madalena, sempre lá na casa, quando o paciente chega naquela fase mais difícil, quando ele chega, que ele já fica acamado, que
que ele não consegue andar. Muito dependente. Muito dependente. Eu lembro que tinha posso citar nomes aqui, porque o Dejaí era o marinheiro. Esse paciente, ele estava no hospital em Recife, já há quase um ano internado. Ele tinha alta, mas a família é aqui de Fortaleza, e a família não manifestou interesse em recebê-lo. Eu conheci alguns casos assim. Pois é. Também. Então, a assistente social de lá ligou lá para casa e falou desse paciente, disse, pode trazer para cá, chegar aqui até o aeroporto, o resto deixa comigo. E realmente o Dejaí veio e ficou lá, acho que mais de 10 anos, ele já foi a óbito, né? E ele gostava muito de festa, e teve, assim, todo ano ele fazia o aniversário dele, ele convidava todo mundo. Se o governador fosse visitar, como foi, disse, eu quero que o senhor venha para o meu aniversário. Era 1001 noites, como ele foi marinheiro, né? Então, festa havaiana, sempre tinha um tema para o aniversário do Dejaí. Coincidentemente, no dia que ele faleceu, tinha aquele grupo, o grupo da Igreja Católica, Genroso. Uhum. O grupo Genroso estava visitando o céu naquele dia. E quando o pessoal ligado, eu falei da história do Dejaí, pois nós vamos cantar lá o Genroso foi lá no funeral do Dejaí e cantou uma música. Cantou, né? Mas como esses pacientes assim acamados, esses mais recentes, quando eles vão ficando acamados, aquele que, quando ele já não está falando, esse que eu converso mais com ele, e as meninas lá na casa, eu disse, olha, eu estava conversando com, não vou citar mais nomes, pessoas a mais, foi professor e coisas. E eu disse, eu estava conversando com ele. Eu estava conversando, estava. Ele estava até reclamando que não botaram mais ele na cadeira de roda. Aí eu crio uma situação, porque é o que eu estou sentindo por ele, né? Aí eu levo o recado de uma forma assim, mais brincando, para ver. Aí ela disse, é mesmo. Ele reclamou. Depois a gente vai botar ele na cadeira de roda, levar para dar um banho de sol. E assim são esses pacientes. Muitos pacientes que a gente marca, tem muitas vidas que marcam. Muitas vidas, né? Então, é isso que a gente está querendo. Olha só, a gente está aqui falando com o seu Arílio Deodato, da Casa Sol Nascente, né? Uma história de muitas vidas e da importância que é, da atenção que a gente ainda tem que continuar dando à questão da HIV/AIDS. Porque uma coisa que a gente estava até conversando antes, eu digo assim, por que o pessoal só é contaminado e só pega AIDS no carnaval? Porque a campanha só tem no carnaval, as mídias só falam sobre HIV/AIDS no carnaval, que poderia ser uma coisa constante, né? Uma coisa constante. Porque, infelizmente, ainda está, como o senhor estava falando, que é uma doença agora, como é que é considerada? A gente chama uma doença crônica, né? Porque logo no início, quando nós começamos esse trabalho voluntário, nos anos 90, era como se era uma doença letal. Isso. Quase que não existia. Tinha já os medicamentos, prolongava, mas era difícil. Hoje, com a medicação que tem hoje, com os tratamentos que existem hoje, tem muitas pessoas aí vivendo com HIV há muito tempo e enfim, não tem prazo, né? Não tem prazo, é uma doença crônica. Ele vive bem, trabalha, e se a pessoa, vida. Por exemplo, se cuidar, é isso? A alimentação, tem que ter seus toda? cuidados, como todo mundo tem que ter seus cuidados. E o portador do vírus HIV, se ele se cuidar, fizer seu tratamento direitinho e também tiver uma vida com alimentação regular, sem fazer muito exagero, muito estrago na vida, ele vive até a velhice. E eu digo assim, essa medicação vem de onde? A medicação para eles, no caso da Sol Nascente? Ainda hoje, toda a medicação deles, assim, esses do tratamento mesmo do vírus, vem ainda do Ministério da Saúde, através lá do Hospital São José. Né? Certo. Agora, você diz, vocês compram medicamento? Compram, porque existem muitas doenças oportunistas. E essas doenças oportunistas, aí a gente tem que comprar o medicamento. Certo. Qual foi o maior obstáculo que o senhor enfrentou? Se teve algum obstáculo, alguma coisa assim que você enfrentou? Olha, o maior obstáculo, no começo, que a gente enfrentou, era o preconceito e a discriminação. Foi um obstáculo porque era tão forte isso que, se a Madalena fosse lá no Hospital São José, ela não podia dizer que tinha ido lá e abraçado uma paciente, não, porque senão
ela ficava um pouquinho assim, Era. o pessoal olhando ela assim meio atravessada. Ou então perguntava, quem é da tua família que está com AIDS? É isso mesmo. Então, isso foi mais no passado. Hoje, no caso, a realidade da casa, da Casa Sol Nascente, que é uma casa que a gente mantém com 20 leitos, pessoas... 20 leitos adultos. 20 né? leitos adultos e infantil 20 leitos também. Infantil? Infantil. O de adulto está sempre lotado, os 20 leitos, e quando desocupa regional, uma vaga, uma aí base tem uma de fila apoio de mais de 10 para entrar. Como agora para essas surgiu uma pessoas que vaga, trabalham com aplicativo. E tá aí, a gente escolhe esse drama de Sofia para a assistente social e a enfermeira para escolher quem é que nós vamos acolher. Cada um tem uma história e você só tem uma vaga e tem mais de 10 para entrar. O hospital também brigando pela vaga, no bom sentido, né? Por a vaga. Então, hoje, assim, a dificuldade, o desafio, a dificuldade é que há uma demanda muito grande, tá certo? Uma demanda reprimida, que merecia que tivessem mais casas para acolher esse público. A outra dificuldade também são as dificuldades financeiras, porque numa casa que a gente tem 20 pacientes adultos e mais, hoje com 17 crianças, salvo engano. Mais ou menos. Mais ou menos 17 crianças. Tanto a criança, muitos são bebês de berçários, e os adultos, muitos são, maioria... Mas as crianças são, no caso, são soropositivas? Não, a maioria não são, porque a nossa missão inicial na Casa de Criança era acolher somente crianças, filhas de mães portadoras. Mas como havia uma realidade, uma demanda muito grande de crianças que não tinham para onde ir, aí a gente chama isso crianças expostas. O que é uma criança exposta? A mãe é moradora de rua, usuária de droga, e foi no hospital, pariu e deixou a criança lá. Não tinha um exame de HIV para saber se era ou não. Então, a gente acolhe essas crianças que são expostas. E, graças a Deus, a casa hoje tem... Mesmo as crianças, filhas de mães portadoras, quando a mãe se cuida e faz o tratamento direitinho durante a gestação, a criança tem mais de 90% de chance de nascer sem o vírus. Então, muitas crianças, filhas de mães portadoras, não são portadoras, que era o nosso perfil. Todas as crianças era filha de mães portadoras. As de hoje não, porque tem mães que a gente não conhece a realidade, ou por outra situação de vulnerabilidade social, onde a gente também é preciso acolher. Aí a gente acolhe também. Então, quer dizer, é porque o pessoal fala muitas vezes aqui e acolá que adotam crianças, mesmo a criança sendo, tendo HIV/AIDS. Tem muitas crianças. Graças a Deus, a vara da infância melhorou muito, ainda precisa melhorar, mas agilizou mais. Então, houveram muitas adoções nos últimos tempos. Então, tem havido muitas adoções e alguns retorno para a família continuada das crianças. E pessoas adotam crianças com HIV, com outras patologias, com deficiência. Chegam lá e são muito amadas, as crianças que foram adotadas nessa Casa Sol Nascente. Tem famílias maravilhosas, são adotadas. Essas 17 crianças, todas não são só acolhidas, é isso? Elas estão lá porque cada uma tem uma história, né? Porque essas crianças elas estão ou num processo de destituição do poder de família, né? Porque ainda não foi desligado, ela chegou lá, ou porque ela foi adotada e depois de um certo tempo, de 2 ou 3 anos, que estava numa família, aí foi devolvido, que é pior ainda. A segunda rejeição, a primeira foi pela família de sangue, e a segunda por essa família de coração que acolheu e teve que devolver, ou por outro motivo, ela está na Casa Sol Nascente. Então, as crianças, elas chegam lá por N razões. E a gente fica preparando, assim, primeira coisa é ver se tem condição de voltar para a família, um pai, um avô, um tio, uma tia, um parente. Se não tiver, juntamente com o serviço do fórum, é verificado para entrar num processo de destituição do poder de família. E depois de destituído o poder de família, aí aquela criança entra na lista de adoção. E como isso é uma lista, é o sistema, é o computador que faz, aí tem a lista dos
pretendente é a lista das crianças. Não é aquela coisa escolhida. O cara vai lá escolher, não é um produto. Aí é vinculado, a família vai lá e Deus toma de conta, faz a outra parte, que todas as crianças foram muito bem adotadas, as famílias que vão lá, chegam, nós estamos num processo de vinculação, como a gente chama, né? Tem uma criança no processo de vinculação, já é uma criança já maior, é mais difícil, né? Já com 10 anos, mas graças a Deus... As crianças ficam lá até, parece que é 12 anos, até 12 anos. Até 12 anos. É de 0 a 12 anos. E aí, depois de 12 anos, quando passa de 12 anos, ou não passa, vai para outra entidade? Tem 2 historinhas aqui para contar. Ai, conte. Pronto. Eu acompanhei uma, eu sei que eu acompanhei a da Jaqueline, que é uma cadeirante, uma menina que ela chegou na Casa São Nascente, criança com... Não, cadeirante não. 8 anos, ela chegou na Casa São Nascente em São Paulo, em Guaratinguetá. Aí depois ela ficou numa família, depois ela foi encaminhada, pediu para a gente acolher ela aqui em Fortaleza. Ela chegou, acho que com 13 ou 14 anos, aqui em Fortaleza, ainda na casa de criança. A Jaqueline é portadora, é cadeirante, e ela foi crescendo e a gente transferiu ela para a casa de adulto. A Jaqueline hoje mora na casa de adulto, tem 26 anos, muito feliz, tem um namorado. E a semana passada, porque eram 3 irmãos pequenos, e os 2 ficaram lá em São Paulo. E ela pediu para mim descobrir. E eu descobri o telefone dos 2 irmãos dela, o Tauan e o Bruno, e passei para ela. E ela ficou aperreando esse irmão dela, e ligava, e fala com ele. E eu brinquei, eu disse, olha, se você for casar, vamos chamar o Tauan para vir para o seu casamento. Não, eu não quero casar não, quero ficar aqui na Casa São Nascente. A minha família é essa aqui. E ela disse isso também numa entrevista, num canal de televisão, foi lá, aí ela apresentou o namorado, mas ela disse que não queria casar não. Quer ficar na Casa São Nascente. Ela chegou lá ela hoje está com 26 anos, chegou com 6. 6 anos? 6 anos. 20 anos, né? Tem outra história também, esse é um menino, o Paulinho. Paulinho chegou na casa com 4 anos. Ele vivia mais com o pai. E o pai, na última internação, já estava cego, foi para o Hospital São José e ele foi para a Casa São Nascente. Foi bem logo no início da casa. E ele era moreninho, tem o vírus, então foi mais difícil a adoção. Ele não foi... Teve uma adoção, mas depois também foi devolvido. Essa devolução é horrível. E o Paulinho, como ele tinha o vírus, a gente fez um BCP para ele, uma previdência. E ele tinha talvez ali uns 10 anos, 8 ou 10 anos, quando eu fiz o BCP para ele. E daquele benefício que ele recebia, eu tirava alguns custos que um abrigo não pode dar. Um curso de inglês, um curso de informática. E isso aí, o abrigo não dava, e o restante eu botava numa previdência privada. Quando ele estava completando 18 anos, aí, porque até então eu era o gestor do dinheirinho dele. Aí eu disse, Paulinho, vamos comprar um apartamento? Eu disse, eu tenho dinheiro, dá para comprar? Eu digo, dá. Aí nós compramos um apartamentozinho desse Minha Casa Minha Vida, na Messejana. Ainda sobrou um dinheirinho, mobilizamos, compramos cama, fogão, geladeira, tudo. E uns voluntários também deram. Hoje o Paulinho... Aí, quando ele completou 18 anos, ele já tinha uma namorada. Ele hoje vive com a esposa, né? Não casou, mas a esposa, né? Vive com a esposa, tem 2 filhas. E o Paulinho vive muito bem, né? Tem uma moto e faz um mototáxi. É portador, tem o vírus, e chegou na casa com 4 anos. E ele tem quantos anos hoje? Hoje tem 21. Nossa, 22 anos. 22 anos. Que coisa. Quer dizer, olha só, as minha crianças gente, que chegaram, crianças que chegaram, crianças na casa, essas 2 exceções, porque como eram portadores, eu podia apelar para a generosidade do juiz e dizer, não tira agora não, porque ele tem o vírus, mais tarde eu vou levá-lo para a casa dos adultos. Também não podia levar uma criança com 12, com 13 anos para a casa de adulto. A gente ia negociando e deu certo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu me lembro bem que antigamente houve uma mudança muito grande lá
na Sol Nascente, porque eu me lembro que no começo era só a casa de criança, não era isso? E a casa de adulto era do lado de fora, o senhor lembra? Lembro. Quando a gente chamava de anjo as pessoas que ajudavam, e a casa do adulto não era dentro lá do céu, né? Essa história, porque quando nós abrimos... Mas faz muito tempo. Foi bem no... Foi a casa de adulto, a gente construiu em 2011, 2012. É mais ou menos por aí. Foi, 2012. A gente inaugurou a casa de adulto dentro do céu. Isso. É que a gente tinha, inicialmente, onde é a casa das crianças, era a casa dos adultos. Aí chegou um projeto aqui de Sarilo, vamos abrir uma casa para criança. Eu digo, tá louco? Não tenho dinheiro nem para cuidar dos grandes, como é que eu vou abrir uma casa para adultos? Não vai faltar dinheiro. Aí foi, e eu disse, mas eu quero que as crianças fiquem no céu, bota os adultos para fora. Aí eu aluguei uma casa fora do céu. Foi fora do céu. E eles passaram 10 anos. E eu dizia porque até que foi prometido pelo o governador, na época era hoje o senador, o Cid, então ele prometeu que faria e foi através do governo dele que foi feita aquela casa dos adultos, tá certo? E quando eu dizia que os adultos estavam no purgatório, querendo entrar no céu, mas passaram ainda 10 anos para a gente realizar esse sonho. Mas foi feita a casa que você conhece, uma casa muito boa, muito bonita. Muito boa. Impressiona, quem vai lá, impressiona com a casa, o aparelho que nós temos. Não, e é bom que o pessoal, visite, né? Visite a Casa de Apoio Sol Nascente. Nós vamos dar um intervalo agora, a gente volta já. Nós estamos falando sobre a Casa Sol Nascente, uma história de muitas vidas com o Arilo Deodato, né? Essa pessoa aqui maravilhosa e um coração, vocês imaginem o coração dele. Vamos para um breve intervalo, depois a gente volta. PPCel Conceito, uma das maiores lojas de acessórios e smartphones do Ceará. Aqui na PPCel Conceito, além de atendimento, uma loja conceito e a maior variedade, você vai encontrar tudo o que você não encontra em nenhum outro lugar. Então quero te convidar para vir para cá, para PPCel Conceito, no Shopping Rio Mar Papicu, primeiro piso. E olha, estamos com grandes promoções em smartphones e acessórios. E eu ainda tenho que te falar de uma grande promoção que você não pode ficar de fora. Atenção, se você tem a carteira de estudante da EAEB, você tem um super desconto na compra do seu smartphone aqui na PPCel Conceito. E também tem descontos em todos os acessórios da loja. Eu quero te convidar para vir conhecer esse mundo de acessórios incríveis. PPCel Conceito. Tudo que você não encontra em nenhum outro lugar tem para você aqui e com muita qualidade, além daquele precinho e as facilidades que só a PPCel Conceito tem para você. Vem para cá, você também. A nossa casa deve ter a nossa cara. E para deixar cada cantinho ainda mais exclusivo, com bom gosto, requinte e personalização, aqui na Holanda. Por Dulce Silveira, você encontra peças para criar ambientes perfeitos e do seu jeito. Venha nos visitar e experimentar o nosso delicioso chá mate ou saborear o nosso cappuccino, enquanto você decide como personalizar o seu cantinho.
Olá, minha gente, voltando aqui no Fala Madá. E hoje nós estamos falando sobre um assunto muito necessário que a gente tem que falar mesmo, que a gente tem que divulgar, que as mídias sociais têm que falar mais ainda, as redes abertas e fechadas, falar sobre a questão da Casa Sol Nascente, que fica ali no céu. Uma história de muitas vidas. E eu estou aqui com o diretor-geral da Casa Sol Nascente, Arilo Deodato, e nós estamos conversando exatamente de tudo que acontece lá, da nossa missão de ressignificar a vida de crianças e adultos, vivendo e convivendo com HIV/AIDS. A gente sabe que não acabou. Não acabou, gente. A gente tem que se cuidar. E se você está nos acompanhando, acompanhe pelo site redemultitv.com.br, pelo YouTube Rede Multi TV, pelo Instagram, @RedeMultiOficial, e pelo app, aliás, Rede Multi TV. E depois vai ficar gravado no meu YouTube, Madamatos 1, tá? Então, eu estava aqui conversando com ele sobre uma situação que aconteceu comigo, né? E que eu conto em todos os locais. Então, quem já ouviu minha palestra sabe dessa história com certeza. Eu estava andando numa avenida aqui em Fortaleza, né? E um senhor encostou em mim, do meu lado, e disse que quando eu atravessasse a rua, eu passasse a bolsa. E eu disse, vixe Maria, eu pensando, né? Eu acho que ele pensou que eu saí de um banco, mas eu nem tinha saído do banco, não. E ele me acompanhou do lado, ele dizia assim, não olhe para mim, e quando passar mais um pouquinho, a senhora passa a bolsa. Você passa a bolsa. Quando eu olhei, ele estava de pé no chão, muito sujo, né? E eu fiquei conversando. Eu me fiz essa pergunta, né? Eu fiz isso. Eu disse assim, quer ver como tem gente aí dentro? Eu disse, meu filho, eu não tenho dinheiro, mas eu acho que eu tenho coisa muito melhor para ti, porque na minha bolsa eu não tenho dinheiro, eu não ando com dinheiro, mas eu junto tampinha de refrigerante, eu junto tic-tac de latinha. Tic-tac, minha gente, é o lacre, que eu chamo de tic-tac de latinha, né? Eu junto pet também, aí eu junto um bocado de coisa, só que é porque eu sou voluntária, eu trabalho com crianças e adultos. Aí eu não disse adulto, para poder ver realmente, né, e sensibilizar. Eu disse, eu trabalho com crianças que têm o AIDS, não falei HIV, não falei soro positivo, falei AIDS. Eu trabalho com crianças com AIDS, né, e eu junto isso tudo. Eu achava muito melhor tu ir comigo lá no meu carro, que tem coisa melhor para ti. Você vai ver. E aí ele andando comigo, eu disse assim, mas semana passada, viu? Aí ele, não olhe para mim. Eu digo, não tô olhando não, eu ficava só olhando pro chão. Eu disse, semana passada uma mãezinha foi deixar 4 crianças lá na Sol Nascente, onde eu sou voluntária. E ela deixou as 4 crianças dizendo pra gente que ia buscar roupa e as mamadeiras das crianças e depois voltava. E nunca mais voltou. E aí a gente teve que fazer, né? A gente foi ver como é que as crianças estavam, fazer a avaliação das crianças. E 2 tinham AIDS, 2 não tinham. E aí a gente teve que, como a gente administrou essas crianças, que foi assim, desafiante pra gente. Aí eu cheguei perto do meu carro. Quando eu cheguei perto do meu carro, né? Eu fiz piu-piu, né? Abriu. Aí eu abri e disse, agora eu entro na dele. Aí botei a mão na cintura assim e disse, mas tu tem muita sorte. Olha aqui, além das minhas tampinhas, do meu tic-tac de latinha, dos pets, tem papelão. E eu sei que papelão, peso, tu vai ganhar muito mais dinheiro. Agora, só que isso aqui, tudinho, a gente junta e vende, né? A gente vende, a gente coloca lá naquelas entidades e a gente vende para poder a gente sustentar as crianças, porque às vezes a gente não tem nem leite. Às vezes falta leite, às vezes falta comida, mas aí o senhor é que sabe. Aí fiquei parada, né? Quando eu fiquei parada, ele olhou pro carro, olhou, aí se virou para mim assim e disse, vai embora, coroa. Sem levar nada. Aí o pessoal às vezes me pergunta, e aí, Madá? Eu digo, e aí, você ficou com medo? Eu digo assim, eu fiquei com medo não, eu fiquei muito emocionada, porque um caba de pé descalço, sem instrução, sujo, né, viu uma causa e respeitou a causa. É verdade. Então isso aí é uma coisa assim, ó, eu digo que é muito forte ainda, né, muito forte para mim. E não teve outras situações. E eu tenho uma frase que eu criei, que é gente sendo tratada como gente gera resultado positivo. Isso aí eu acredito muito, que gente sendo tratada como gente gera resultado positivo. Com certeza, isso. Mas eu continuo juntando os tic-tac de latinha. Continua, né? Os tic-tac de latinha, porque aí já é outra coisa, porque eu conversei com a Eliane, né? Se ela estiver nos ouvindo, foi um prazer muito grande. Ela que criou a campanha Entre Rodas. Que aquele lacre, aquele tic-tac, eu chamo de tic-tac, juntando ele, porque, por exemplo, o quilo dele, se eu não me engano, é R$ 3,40. E para montar uma cadeira de roda para uma criança, custa R$ 2.900. Aí tu imagina a quantidade de lacre que a gente tem. De tonelada. Quem me conhece sabe que eu só ando minha bolsa, e sacudir minha bolsa, sai tudo de lacre. Continua ainda? Continua. E a gente deixa nos ecopontes.
nos ecopontos, que vai tudo para lá, para Entre Rodas. Então foi um prazer muito grande conhecer. E aí, quando a gente estava, eu me lembro, quando a gente estava conversando, apareceu uma pergunta, né? Dizendo assim, por que vocês não ficam com a latinha, que é muito melhor? Aí ela disse assim, não, que tira a comida da boca de família. O lacre. Olha aí, ó. O Noi tá me corrigindo agora. O lacre. Pronto. De 2 a 3,50. De 2 a 3,50. O quilo você imagina o quilo. Mas para montar a cadeira de roda, se eu não me engano, é R$ 2.900. E quantas crianças na fila? Quantas crianças estão precisando montar aquela cadeira? Outra coisa, a Eliane faz isso com tanto gosto que o pessoal pensa que ela tem alguém na família que é deficiente ou portador, né? Mas não. E ela faz esse trabalho muito, muito interessante. Mas deixa eu lhe perguntar mais aqui. Como o senhor observa o preconceito da sociedade quando essa conhece o seu trabalho como pessoas que vivem com HIV? Que convive com o pessoal, né? Pois é. Ainda hoje, o preconceito, a discriminação melhorou muito, mas ainda existe. Ainda tem as pessoas que vão na casa, que não vai discretamente, não toma água, não faz um lanche. Você oferece um café, não toma o café, para não usar a xícara, diz que é porque está numa dieta, alguma coisa. Mas a gente percebe, aí eles percebem também. Então, essa questão do preconceito ainda é muito grande. E, no meu caso, hoje não, porque já tem quase 30 anos. Tá? No começo, assim, muita gente não sabia. Eu achava bom, não porque eu tivesse vergonha, mas eu achava que não precisava mostrar o que eu estava fazendo. Fazia para mostrar para Deus e para eles. Então, nunca... ainda hoje, eu não sou muito de aparecer nas mídias, e quando chega a imprensa lá, eu digo, rapaz, mostra a missão, não precisa mostrar o missionário, deixa eu quieto. Eu não tenho essa habilidade com microfone, com câmera, isso não é a minha praia. Se for para ajudar lá, para cuidar, eu tenho mais mãos do que a fala, tá certo? Mas, então, eu nunca fui de aparecer, não porque eu tivesse alguma vergonha, pelo contrário, eu achava que não precisava, mas as pessoas viam com certa restrição. Por que ele está indo? Por quê, né? Por quê? Isso ainda hoje ainda incomoda. Por que tu está nessa? Por que tu não vai cuidar de outra coisa? Por que AIDS? Olha só, aconteceu outra situação comigo até interessante. Eu estava me lembrando agora. É difícil eu me lembrar das coisas, porque depois desse Covid eu fiquei esquecido um pouquinho, né? Que é o normal. Isso. Eu estava na Monsenhor Tabosa, andando, entrando numa loja, saindo numa loja. Quando eu fui saindo, né, eu vi aquela mulher muito, muito suja, né? Aí veio, me deu um troco desse jeito, seu Arilho. Como é que pode as coisas acontecerem? Ela vinha, aí parou em frente a mim e disse, me dê um trocado, senão você pega AIDS. Aí eu disse, como é? Eu disse, como é, minha senhora? Aí ela disse, se não me der um trocado, eu agarro você e você pega a AIDS. Olha aí. Aí eu disse, mulher, tu pegou a pessoa errada. Tu pegou, e eu ri até. Eu digo, você pegou a pessoa errada. Porque pode me agarrar que não pega, não. Madalena, eu digo, não faça isso com você, tem não. AIDS na alma, ela tem. Aí eu disse, não faça isso com você, não. Menina, eu falei com ela, ela ficou assim, emocionada. Eu disse, não faça isso com você, não. Você vai lá na casa de apoio Sol Nascente, vai lá e veja como é que você pode se cuidar e não ficar aqui na rua, toda suja como você está. Toma um banho, às vezes pode até tomar um banho, alguma coisa. Conversei com ela, depois ela ficou até me pedindo desculpa, né, por ter sido muito agressiva, mas foi assim, algo assim que eu disse assim, meu Deus, tu pegou a mulher errada, rapaz, né? Mas, assim, são coisas muito interessantes que acontecem na vida da gente e a gente não tem explicação. Eu não me lembro, assim, exatamente como foi que eu comecei, como ele estava falando, não sei, mas eu sei que eu sinto falta. Quando eu demoro demais, eu pergunto a Liara, e aí, o que está faltando? Como é que estão as coisas? Porque, às vezes, as empresas, né, começam a fazer proposta para poder conseguir uma palestra minha. Você já botou palestra sua que a gente fez um sorteio lá. Foi. Até eu lembro a empresa, não vou citar para não fazer propaganda, a empresa que ganhou perguntou quando é que tinha de novo. Quando é que a Madalena vai dar outra palestra, botar lá no sorteio, quero comprar mais.
Mas é importante porque, primeiro, a tua palestra é muito rica, né? E segundo, é que a ajuda é uma forma de ajudar a casa. Em vez de você pegar... Aí a gente fazia uma rifa, que a gente conseguia arrecadar quando eu um dinheiro. quando eu tenho oportunidade também, uma coisa que eu sei que é caro, né? Aí quando eu tenho oportunidade, eu vou na fralda geriátrica. O pessoal diz, não, Madalena, a gente não tem dinheiro para pagar, não. A tua palestra é muito cara. Aí eu digo, vamos lá, e me faça uma contraproposta. Né? E quando faz a contraproposta, que dá alguma coisa, aí eu digo, Liara, o que está faltando aí para poder... Eu vou e peço para justamente ajudar também. Exato. Então, nós precisamos, a Casa de Apoio Sol Nascente, nós precisamos da ajuda, sim, de qualquer ajuda, né? A gente precisa, é só dar uma passadinha lá, conhecer, né, o local. É muito importante. Mas é muito importante essa visita, conhecer a casa, conhecer a missão, conhecer as pessoas, porque não basta só... O acolhimento, eu acho legal. Como é o nome daquela que fica na casa das crianças, que cozinha, que... Era a Quinha? A Quinha. Ela saiu, aposentou-se, já estava cansadinha, agora está dona Esmeralda, lá na cozinheira da casa de criança. Mas as crianças... A criança gosta de uma visita, você chega lá, ser abraçada. Que não é nem o dinheiro, né? Não é o dinheiro e não é nem o presente, é a presença. Melhor do que um presente. Olha aí, ó. Gente, aí tá aí, ó, Casa Sol Nascente Oficial, é o nosso Instagram. Quem puder entrar, ou quem puder depois marcar uma visita para visitar, pode ser assim na casa da criança ou no adulto, como você queira. Ou então mandar alguém da sua empresa que possa ajudar, as empresas que possam ajudar. É muito interessante para a gente, é muito importante, porque não é fácil manter esse espaço de 20 pessoas, 20 adultos, né, e 17 crianças como a gente está agora. É um desafio muito grande mesmo, só sabe quem está acompanhando, né, a dificuldade. E aí eu queria o seguinte, o que o senhor ainda tem vontade de realizar na Sol Nascente e quais seus sonhos futuros? O sonho futuro seria abrir mais uma casa Sol Nascente aqui no Ceará, aqui em Fortaleza. Tanto para adulto como para criança? Principalmente para os adultos. Não de crianças, mas principalmente os adultos. A procura ainda é muito grande? Muito grande, muito grande. A realidade, a demanda é muito grande, porque não tem outras casas assim, com esse perfil que nós cuidamos, tá certo? E o sonho era que a gente pudesse ter também um apoio maior, tanto na área governamental, principalmente. Eu lembro que tem um apoio os abrigos que cuidam de dependentes químicos, certo. Tá? As comunidades terapêuticas, salvo engano, é quase R$2.000 que o governo federal paga por pessoa, né? Por dependente. Os abrigos, geralmente, tudo é mais de R$2.000. O doente, para a casa com AIDS, tem uma portaria do Ministério da Saúde, que vem através do município, e é R$500 por mês por paciente. Nossa. E nem cobre todos os pacientes. A diferença é grande. E o custo porque o dependente químico, ele ajuda, ele trabalha, ele ajuda na manutenção da casa. Os nossos pacientes são cadeirantes. A maioria, hoje temos 16 cadeirantes, dos 16, 3 são acamados, não levantam nem totalmente dependentes. Então, o custo de um paciente desse é muito maior e o apoio é muito menor, é inversamente proporcional. Mas a gente acredita na sociedade, a gente acredita nas pessoas e vamos acreditar que também os governos municipal, estadual e federal olhem com melhores olhos para essas casas e que a gente acolha mais essas pessoas tão necessitadas. Corra boa. Gente, olha, eu estou aqui, a gente está falando com o diretor-geral da Casa de Apoio Sol Nascente, uma história de muitas vidas. Seu Arílio, eu só tenho mais que agradecer do senhor ter vindo, né, participar aqui do nosso Fala Madá. É uma coisa assim muito forte para mim. Então, você que nos acompanha, se puder ajudar o empresário, ou você fazer alguma coisa sobre responsabilidade social, sobre ajudar alguma coisa, a Casa de Apoio Sol Nascente, a gente já colocou aí o nosso Instagram, mas aí você que está nos acompanhando na Rede multitv.com.br, no YouTube Rede Multi TV, no Instagram @Rede Multi Oficial e pelo app Rede Multi TV. E vai ficar gravado, vai ficar lá no meu YouTube, Madamatos 1. Se você puder nos ajudar ou entrar em contato, fazer alguma coisa, e eu posso também ir para a sua empresa.
Se você quer ajudar a Casa de Apoio Sol Nascente, olha aí que tá colocando aí ao vivo para você ver. Se você quer, olhe sobre nós aí, nossa missão, né? Nossa missão, nossa visão, nossos valores. E se você quiser ajudar e quiser contratar a Madalena Matos, a gente pode pensar nisso e a gente pode transformar isso em algum alimento, em algum leite ou alguma coisa que a gente esteja necessitando. Olha aí, tem até uma conta no nosso site da Casa Sol Nascente, tem a conta do Banco do Brasil, que você pode entrar, agência 3646, dígito 3, a conta corrente 11235, dígito 6, tá? Então é uma obra social Nossa Senhora da Glória, Casa de Apoio Sol Nascente. Se você puder ajudar, né, vai ser assim muito interessante para todos nós. Eu só tenho que agradecer. Quer falar mais alguma coisa, senhor Arílio? Eu é que agradeço, Madalena, vocês que sempre está apoiando e ajudando essa causa há muito tempo. Então, sempre que você precisar, eu é que estou sendo prestigiado com essa sua oportunidade de trazer aqui. Muito obrigado, Madalena. Obrigado, senhor. Gente, mais um Fala Madá. Eu só tenho mais aqui a agradecer muito a todos vocês que estão aí nos assistindo. E mais informação, você procura Casa de Apoio Sol Nascente, né, aqui de Fortaleza, que a gente tem em São Paulo, mas aqui também, aqui no nosso Ceará. E como eu digo sempre, um abraço bem arrochado para todo mundo que está nos assistindo. Beijo no coração e até o próximo Fala Madá. Eu estou aguardando todos vocês.